Esse carro já passou pelo canal, lá com o Lucas, lá em 2019, só que não, porque naquela ocasião o Lucas fez a avaliação de Onix Plus LTZ com câmbio automático e hoje a gente está aqui com Onix Plus LT com câmbio manual, que faz a cabeça aí dos entusiastas, né? Vamos ver se a Chevrolet está representando bem essa categoria aí, né, dos carros compactos mais equipados com motor turbo e câmbio manual, uma vez que agora eles são os únicos aí, salvo engano, que possibilitam ao consumidor a fazer essa combinação. Vamos lá com o Onix Plus hoje. Essa nova geração do Onix foi lançada aqui no Brasil no final de 2019, mas ela surgiu primeiro na China, né, onde esse carro foi originalmente desenvolvido. Aqui para o Brasil, obviamente, né, a engenharia local fez as suas alterações, fez algumas modificações de acerto de suspensão, preparação do motor para receber, né, a tecnologia bicombustível. E já naquela ocasião, no final de 2019, né, alguns casos bem graves, inclusive, de LSPI, Low Speed Pre-Ignition, aconteceram com este motor aqui, este motor CSS Prime 1.0 3 cilindros turbo. Bem, desde então, né, a Chevrolet fez um recall rápido ali, convocando os carros que já haviam sido vendidos, e desde então não ouvi mais falar desse tipo de problema, né? Mais recentemente na internet surgiram alguns casos aí envolvendo o Onix com motor aspirado, mas no turbo realmente não ouvi mais falar disso. Bem, quando esse carro foi lançado aqui no Brasil, ele tinha as versões básica, sem nome, LT, LTZ e Premier. A Premier podia ser escolhida entre pacote 1 e 2. Até a versão LTZ você podia e ainda pode ou escolher, né, pelo câmbio manual de 6 marchas ou um automático de 6 marchas da própria Chevrolet. O Premier só com câmbio automático. Mais recentemente também surgiu a opção Midnight, né, que é toda escurecida aí e mais ou menos uma ponte entre o LTZ e o Premier. Bem, em termos de plataforma, né, esse carro aqui, né, junto do Onix 7, estreou a plataforma GEM aqui no Brasil, né, a Global Emerging Markets, mercados emergentes globais, né, como o nome explica aí, que é uma arquitetura modular, né, que pode ser usada para diversas categorias de veículos e já é usada aqui no Brasil também pelo Tracker, né. Dizem que essa mesma plataforma vai originar na nova Montana, né, que vai ser uma picape de um porte mais parecido com a da Toro, e também a Spin, que hoje concorre sozinho, praticamente sozinha no mercado, né? Afinal de contas, doblou, é um dinossauro vivo no Brasil hoje. Como eu comentei agora há pouco com vocês, aqui debaixo do capô, tadã, vamos sair de frente aqui, né, para o sol não atrapalhar vocês, para minha sombra não atrapalhar vocês. Um motor 1.0 3 cilindros turbo, novidade, né? Quando esse carro foi lançado, novidade na linha Chevrolet aqui no Brasil. Então foi uma estreia de carro, de plataforma e de motor. E aqui o motor da família CSS Prime, né? Muito se falou quando esse carro foi lançado dele não ter a injeção direta de combustível. Aqui a gente tem injeção no duto mesmo, né? Bem, é obviamente uma tecnologia mais simples e, obviamente, por ser mais simples, é uma tecnologia mais barata, né? E como se sabe, o apelo de custo-benefício desse carro é muito forte. Então, é uma decisão que faz sentido, né, aqui pela Chevrolet. Ela falou na ocasião também questão de manutenção, né? Talvez a longo prazo se justifique. Mas, de qualquer modo, o que a gente tem aqui é um motor que rende 116 cavalos a 5.200 giros, independente do combustível, seja com álcool, seja com gasolina, e de torque 16,8 kgfm com álcool e 16,3 com gasolina, entre 2.000 e 4.500 giros. Ou seja, um motor aí que tem uma planíciezinha legal de torque, né? Na hora que a gente anda no carro, dá até para notar como é que a partir de 2.500 ele dá uma pegada mais viva, que muita gente vai gostar, né, dessa patadinha de leve que esse carro dá. Em termos de tecnologia do motor, né, como comentei, não tem injeção direta, mas ele também não tem o tanquinho de partida a frio, combustível pré-aquecido, duplo comando de válvulas, né, variável na admissão, que fica aqui na frente, e no escape. Coletor de escape integrado ao cabeçote, né, o que em carro turbo é especialmente legal, que diminui
um pouco o caminho até voltar aqui para admissão, então, né, diminui o tempo de resposta do turbo. E um detalhe muito interessante, ele tem nem correia dentada tradicional e nem a corrente de comando, né, como costuma acontecer nos motores orientais. Ele tem uma correia dentada banhada a óleo para 240 mil quilômetros, né? Aí muita gente vai falar, não confio na correia, a correia não foi feita para ficar imersa no óleo. É óbvio que foi, esta aqui foi, né? Questão de projeto, né? Tipo, pega uma correia normal e taca aqui não, né? Então é uma solução aí que concilia a durabilidade maior, né? O maior intervalo de troca da corrente com um funcionamento mais eficiente da correia dentada, né? Com menor atrito. Então, um detalhe interessante aí que no nosso mercado existia nos motores da Ford, existiu no motor PureTech, mas por enquanto acho que na faixa inicial aí tá presente só aqui no Onix. E no resto do carro não temos nada que chame atenção em termos de construção mecânica aqui, né? Então na dianteira suspensão McPherson totalmente tradicional, na traseira eixo de torção também sem grandes mistérios. Uma coisa que vale a pena comentar, o seu principal concorrente, né, o Virtus, nas versões com motor turbo, tem o disco de freio sólido na traseira. Aqui não, no Onix continua sendo a tambor. Bem, em termos de dimensão, né, é um carro que tem 4,47 metros de comprimento, ele é só 1 centímetro mais curto do que o Virtus. Ele tem 1,73 metros de largura, também pouca coisa mais estreito do que o Virtus. 2,60 metros de entre-eixos, 5 centímetros a menos do que o Virtus. E 1,47 metro de altura, 1 centímetro a mais do que o Virtus, né? Então, a gente pode ver aí que quando a gente bota com o seu principal concorrente nessa categoria, são carros de dimensões bem próximas, né? Considerando aí Cronos, o Yaris, são carros que em volume não chegam tão perto do Onix Plus assim. Nem o Virtus, né? A bem da verdade, mas é o que mais se aproxima. Mas bem, vamos falar aqui agora do interior do Onix, que ele tem uma chave de Suzuki, brincadeira, essa chave do Swift do Lucas. Ele, nessa versão, tem uma chave tradicional, canivete, com os controles, né, de trava, destrava e alarme, e também de abrir o porta-malas. Bem, chave totalmente tradicional nessa versão, não é uma chave presencial. Vamos lá, vamos falar aqui um pouco do carro ligado. Pois bem, vocês estão escutando ele apitando aqui, né? O carro nem ligado está, só na parte de acessórios, e ele já está reclamando que eu estou sem cinto. Lembrei de uma spin que a gente gravou um bom tempo atrás que reclamava de absolutamente tudo, né? Enfim, ergonomia nunca foi exatamente o ponto forte desse carro. O Lucas que está aqui comigo até teve uma dificuldade de se encontrar aqui nesse Onix da outra vez que ele gravou, agora que nós gravamos também. E realmente falta uma coisa mais pensada aqui em termos de ergonomia mesmo. Não sei se isso tem a ver com o fato do projeto ser chinês e na China as pessoas são mais baixas, né? Não sei se tem a ver com isso. De qualquer modo, eu tenho 1,77 m de altura, né? Eu tenho pernas talvez um pouco mais compridas, né? Não tenho certeza. Mas o que eu sinto aqui é que este apoio de pé aqui, né, o pé esquerdo, ele é muito próximo. Então a gente fica com o joelho um pouco flexionado, né? Eu tenho uma dificuldade com isso, é uma coisa que eu estranho inclusive também no Sandero, né? E o banco aqui é um banco razoavelmente curto de apoio de coxa. Olha para você ver como é que fica um espaço aqui, né, do final do banco até a parte traseira do meu joelho. E eu sinto também que ele é baixo aqui, né? Parece que ele está querendo fugir das nossas pernas. Então, não é um banco que eu goste muito. Muita gente pode ter um problema com esse apoio de cabeça inteiriço. Sinceramente, não me incomoda em termos de ergonomia. Inclusive, não é daqueles que te empurra para frente. Então, pelo menos disso aqui o Onix escapou. Mas esse banco também tem um apoio lombar bastante pronunciado. Eu, pessoalmente, até gosto de bancos mais firmes. Gosto, sim. Gosto com apoio lombar mais forte, mas esse daqui em longos percursos acho que talvez pode cansar um pouco. Se ele fosse um pouquinho menos intenso seria melhor. Pois bem,
O banco é bem alinhado com o volante, né? O volante é muito pouco deslocado para cá. Ou eu diria talvez que o banco é um pouco deslocado para fora, né? Se eu não fizesse isso aqui, acho que eu talvez nem teria notado. Os pedais são bem posicionados. Para quem gosta de fazer o ponta-taco, é possível, sem grandes dificuldades. E olha que meu tênis aqui é de cano médio. Os pedais também não são muito deslocados, uma centralização razoável. O banco tem regulagem de altura. O cinto também tem regulagem de altura, mas é só do lado do motorista. Do lado do passageiro não tem. E o volante tem regulagem de altura e distância. E olha só, é num campo bem bom, viu? Isso aqui é um ponto positivo. Alguns carros, por exemplo, o Yaris, que passou aqui pelo canal, tinha uma regulagem só de altura e curta, né? Então isso aqui é um ponto bom do Onix. Em termos de equipamentos, né, é importante dizer que essa aqui é a versão 2020. Então já existem algumas diferenças aí em relação às versões de 2021 e 2022. Uma delas é a central multimídia, né? Agora a central multimídia é maior, né? Computador de bordo, né? Você vê esse volante cheio de funções aqui. Computador de bordo você, né, comanda aqui pela haste do comando do para-brisa. Tem várias funções, né? O indicador de velocidade digital, que é muito bom. Consumo 1 e 2, né? Consumo médio. Autonomia do carro. Consumo instantâneo e velocidade média, né? Velocidade média geral. Não é um computador tão completo como o de um Argo ou um Polo, mas tem as informações que atende bem. Aqui no volante a gente tem os comandos de telefone, você pode aumentar o volume do som aqui também, né? Mudar a fonte da mídia, atender e desligar as ligações e regular o piloto automático aqui no lado esquerdo, né? Então, um volante aí que não é revestido em couro, mas eu sinceramente eu não faço tanta questão, desde que seja um material agradável, espumado, como é o caso aqui também. Central tem uma visibilidade legal, né? Então não acho que seja um problema aqui, o tamanho acho que atende muito bem. Vidros elétricos aqui nas 4 portas, né? Comandos automáticos para todos. Retrovisores elétricos. Eu gosto que esses retrovisores são bem largos, acho isso legal. Às vezes te dá uma visão até de faixas, não necessariamente só da faixa imediatamente ao lado do carro, mas às vezes também um pouco da faixa que está, né, em seguida. Então acho que isso aí é um detalhe bacana. Aqui tem bons porta-objetos no meio, né? Tem 2 porta-copos bons aqui. Um porta-objetos aqui debaixo do freio de mão e outro para quem vai atrás. E o OnStar, né? Marca registrada aí da Chevrolet. Serviço de concierge, pode servir como um rastreador do carro, um localizador do carro, que dependendo da negociação com a sua seguradora você pode conseguir um desconto. E o botão de SOS, né, em caso de pane, em caso de acidente, se o sistema identificar que houve um disparo dos airbags, é feita uma chamada de emergência e enviado socorro, se assim necessário. Vamos dar uma olhada para o pessoal lá de trás agora, como é que eles vão. E aqui atrás, um espaço bem bom, bem bom. Com entre-eixos de 2,60 m, né? Não poderia ser diferente. Então, esse banco está regulado para mim, tem 1,77 m de altura. Tá sobrando aqui 4 dedos aproximadamente, né? Do meu joelho para o encosto. Olha que interessante, estou totalmente ereto aqui. Do meu joelho direito sobra um pouquinho mais de espaço do que o meu joelho esquerdo. Interessante, né? Acho que corrobora a impressão que eu tive de que o banco é um pouquinho virado para cá. Bem, aqui atrás, né, mesma coisa que a gente encontra ali na frente, né? Então, sem grandes diferenças, o acabamento é todo no plástico, né? Que obviamente não poderia ser diferente num carro dessa faixa de preço. Pessoalmente não me incomoda aqui, é um plástico de aparência agradável. Inclusive onde você apoia o braço não é almofadado, igual na frente, né? Também não é lá na frente. Mas tem essa textura aqui que imita uma fibra de carbono, né? Um carro aí de pegada familiar. Interessante isso. Vidros elétricos são automáticos nas 4 portas, igual eu comentei. Nessa versão aqui, sem a luz, tem até o ressalto aqui de onde seria ela,
mas nós não temos. Tem duas entradas USB aqui, mas essas entradas não existem mais nas versões mais recentes. Foi algo que a Chevrolet suprimiu aqui com o passar do tempo, né? Então, ponto negativo aí. Como a lei obriga, 3 apoios de cabeça, 3 cintos de segurança, Isofix tem e o top tether que passa ali atrás. Uma coisa que eu acho que é muito legal no Onix, ele tem 6 airbags, né? Então são os 2 airbags dianteiros, 2 airbags laterais e 2 airbags de cortina, que vem até aqui atrás. Então aqui atrás da minha cabeça, se vocês olharem bem, tem até um indicativo ali, né, da presença dessas bolsas de cortina. Uma coisa que eu lembro da gente ter comentado na avaliação do Onix LT Hatch, que era a questão de montagem de acabamento, né? Eu tô vendo aqui algumas das mesmas falhas que eu vi no Onix LT que a gente gravou lá no começo desse ano. Então no passador dos cintos ali, por exemplo, né, no acabamento lá na coluna B, tá desencaixado dos dois lados, né? Então, algo interessante aí. E a gente notou outras pequenas falhas aí de montagem, tanto externas quanto internas nesse carro, né? Então, pode-se dizer aí que, apesar da boa aparência do acabamento de modo geral, não dá para chamar a montagem exatamente de exemplar. Para quem gosta de barulho de porta batendo, eu vou até chegar bem pertinho com o microfone para vocês escutarem. Olha só isso aqui. É assim, eu tô até meio sem palavras. É um barulho bem de carro antigo mesmo. Até carro antigo é um pouco difícil fazer um barulho assim, né? Quando você pensa na categoria, você tem, por exemplo, o Polo e o Argo, que são carros com barulho mais sólido, né, de bater de porta. Isso aqui destoa. E também, né, com custo-benefício desse, tem que tirar de algum lugar, né? Mais uma vez. Sem bater tanto, é só empurrar a porta. Se eu fechar normal, também dá, só que menor intensidade. Como eu mostrei ali para vocês agora, né, desse ruído de fechar a porta, que é muito desagradável no Onix, que foge bastante do padrão do mercado e dessa categoria, né? A gente tem outras falhas de montagem de acabamento, tanto interno, como eu também mostrei para vocês agora, como externo. Se você fizer um pente fino aqui no carro, você encontra outras mais discretas, mas uma que chamou muito a nossa atenção é essa. Olha só, meu dedo, até onde entra aqui, olha lá, tá vendo? E agora o lado de cá. Ele entra até a primeira marca da dobra aqui, né? Então até visualmente é um gap muito grande. E, né, a gente sabe que é um carro de custo-benefício muito bom, pelos equipamentos, pelo projeto, pelo valor, mas é óbvio também que tem que se tirar, né, custo de algum lugar. Pois bem, vamos ao porta-malas agora. Opa, não foge não. Você pode abrir tanto lá dentro, por um botão no painel, como também pela chave, né? Ele não tem nenhuma abertura aqui diretamente na tampa. Pois bem, é um porta-malas de 469 litros. E olha, eu digo que visualmente até parece mais do que isso. Mas, se você for comparar com o Virtus, por exemplo, que tem 520 litros, com o Cronos, que também tem 520 litros, até com o Gran Siena, que também fica na faixa dos 510, 520, assim como o Logan, esse carro fica bem para trás. Ele fica inclusive para trás do Voyage, que tem 480 litros, né? Uma coisa que também deve em litragem, ao meu ver, é o tanque de combustível, que tem apenas 44 litros. Muita gente vai falar, pô, mas o tanque pequeno ajuda a economizar combustível, porque é menos volume. Isso é verdade, eu concordo. Realmente é uma tática que as fabricantes estão usando, em que inclusive as próximas regras de emissão aí estão fazendo elas seguirem nesse movimento de diminuir o tanque, como aconteceu com a nova Toro, lançada recentemente inclusive. Mas de qualquer modo eu acho que é um tanque muito pequeno, dá uma autonomia que não é baixa porque o carro é econômico, mas que poderia ser melhor. O que também poderia ser melhor, a capacidade de carga desse carro, que é só de 375 quilos. É muito pouco para um sedã, né? Um carro com proposta familiar, que tem espaço no porta-malas para você viajar, que tem espaço para receber até 5 pessoas. Uma conta de padeiro aqui. 4 adultos normais, porte médio, peso normal, na faixa dos 80 quilos aí, já dá 360 quilos de carga. Se você for com o porta-malas cheio,
você vai ter estourado a carga máxima do carro. Que é muito perigoso em termos de comportamento de suspensão, capacidade de frenagem e comportamento dinâmico do carro de modo geral, né? O que eu acho que é um motivo para a Chevrolet ter feito isso, né? Com uma capacidade de carga maior, o carro teria que ter um ajuste de suspensão mais firme, né? Isso talvez fosse prejudicar um pouco o compromisso, o conforto, o desempenho que eles estão buscando. E o Onix também é um carro baixo, né? São 12,7 centímetros de vão livre máximo, né? Então, não sei, talvez com uma carga maior aí, esse carro ficasse perigosamente perto de raspar, ainda mais do que ele raspa em alguns cenários. Pessoal, vamos dar uma volta com o Onix. Prazer, Onix. Prazer. É o Onix Lorenzetti, né? Isso aí, a mistura da privada com o carro. Galera, vocês vão perguntar, nossa, eles são idiotas, eles estão de máscara, a gente está vivo e quer continuar assim, parem de falar da mesma coisa, vamos seguir para o vídeo. Lucas, me conta, você gravou com este carro em São Paulo? Gravei, né? Foi logo. Mas não foi manual. Automático. Foi logo, e era o LTZ também, que, pra falar a verdade, muda muito pouca coisa, Muda né? pouca coisa. Mas foi logo na época do lançamento desse carro. Foi até uma coisa que a gente estava dando uma olhada aqui no vídeo anterior e no que eu coloquei como ponto positivo dele. Exatamente, batendo figurinha. E eu coloquei como conectividade um dos pontos positivos desse carro, por ter o OnStar, por ter o Wi-Fi, central multimídia era muito moderna na época. E como é que muda, né? Mudou, né? Mudou. Hoje a gente já tem a Fiat forte nisso daí, né? Sim. Parabéns a todos que trabalham aí no segmento de Connected Services da Stellantis. Muito bom. O Volkswagen tá engatinhando ali com o Volksplay também. O Volksplay, que acima de tudo foi um baita corte de custo, mas que embalaram com uma conectividade boa. Tem iFood. Dá pra você pedir comida no carro. Dá pra pedir comida no carro, Não, mas tem coisas interessantes, né? Mas voltando ao Onix aqui, né? Inclusive, nem é essa central que ele usa mais, né? Exatamente. O Onix na linha 2022 já tá com a central com espelhamento sem fio, né? E 8 polegadas. Telinha maior, mas pra falar a verdade, essa aqui continua atendendo bem, né? Eu acho que me atenderia bem sim, até ela porque tem espelhamento. Tem espelhamento, vendo? É por CarPlay, Android Auto. É por fio, mas fica aqui escondidinho, né? Sim. O que eu acho ruim, igual eu comentei agora há pouco, o espaço aqui para um celular grande é bem ruim. O meu não cabe aqui, por exemplo. Acho que o seu também não. O meu é um pouco menor, mas acho que não cabe também não. Vamos testar aqui, olha. Testei ver só. iPhone. O fio não chega, o fio não chega, mas não cabe não também. Cabe, pois é. Então, realmente não foi muito bem pensado para celular grande isso daqui não. Vamos lá dar uma voltinha. Bora. Que o grande destaque aqui é que a gente está com o Onix manual e turbo, né? Vocês estão olhando que a gente está rodando uma paisagem bucólica aqui, vocês vão perguntar onde vocês estão. Estamos atrás do FMG, galera. Verdade. Universidade Federal de Minas Gerais. Tá fechado, né? Geralmente a gente gosta de gravar lá dentro, né? Mas não tá podendo acessar. Vocês vão me perguntar por que eu tô rodando aqui. Porque esse asfalto aqui é péssimo, é remendado pra caramba. E eu quero falar um pouco pra vocês do comportamento da suspensão, que é muito, mas muito bom. Vamos dar uma manobradinha aqui enquanto a gente fala disso. Que em outras oportunidades que o Onix passou aqui pelo canal... Bom comentar, né? Aproveitar aqui que eu tô com o celular na mão, olha. Sensor de estacionamento com gráfico no painel. Com gráfico no painel. Não tem a câmera de ré, mas tem o sensor de estacionamento. E por que eu tô andando aqui? Porque em outras oportunidades a gente fala que o Onix puxava um pouquinho mais pro firme, né? Mas esse aqui, pelo menos que a gente tá andando, tá bem macio de rodar, não tá? Ele parece ter a suspensão um pouquinho diferente do hatch, né? Ele é um pouquinho mais suave de suspensão, a direção um pouquinho menos rápida também. Um acerto bem discreto aí para diferenciar o hatch e o sedã. Faz sentido para a proposta do carro, né? Faz muito sentido para a proposta do carro, exatamente. Quer aproveitar para dar uma aceleradinha aí? Vamos aproveitar, quero mostrar exatamente isso. Mostrar o tempo que o turbo aqui demora para reagir. Vamos aproveitar que a gente está sozinho aqui, vamos passar só esses caminhantes aqui e vou mostrar para vocês. Olha, eu estou de segunda marcha,
Aqui no painel não tem nenhum indicador. Mas vamos fazer o seguinte, vamos baixar um pouquinho aqui para, vamos lá, mais ou menos 15 por hora. 3, 2, 1, pé embaixo. Encheu, 2.500 chegou, 4.000 empurra mais, depois disso corta rápido e corta 6.000. Olha, dentro bem demais. Mas uma coisa que eu não gostei nesse carro é de uma questão de parâmetro da injeção aqui, que eu estava comentando com você, Lucas, e acho que agora, não sei se aí na acelerada você conseguiu sentir melhor. Na troca, né? Na troca, você repara que o carro, mesmo você trocando rápido e com capricho, o carro demora para voltar a acelerar. A borboleta fica meio, né, meio mortinha ali. Isso tá ficando muito comum, né? Você ter os aceleradores quererem ser mais inteligentes que os próprios motoristas. E beleza, faz sentido. Tem muita gente que não sabe dirigir, que não quer também, tipo, não liga muito para essas coisas. É verdade seja dita. Infelizmente hoje a gente tá vendo uma geração que a galera tem medo de passar de 50 por hora e 3.000 giros. Sim. Né? Então, ter um acelerador que tenta pensar por você, acaba que no dia a dia é legal, né? Você evita tranco em troca de marcha. Faz o carro ser mais econômico também. Mas pra gente... É a sensação que eu tenho que acaba nivelando por baixo, sabe? Eu entendo de onde vem. Mas vocês viram como é que o carro anda, né? Caramba. Anda bem, anda muito bem. Anda bem. E muito silencioso, muito suave, sobe rápido de giro. Eu só achei que ele corta cedo. 6.000. É uma tendência, né? Acho que muitos carros estão tendo essa tendência de cortar o giro mais cedo. Mas uma coisa que eu gostei muito desse carro, não sei se tem a ver também com essa questão do acelerador ser um pouquinho mais lento, mas ele não tem aquela vibração típica de 3 cilindros, né? Muito difícil de notar. Parado eu não notei nada. Eu notei na hora que liga o carro e arranca, só. E geralmente, quando a gente está falando de carro manual, né, você força ali a marcha um pouquinho mais em baixa rotação, com o acelerador todo aberto, ele tem aquela vibração ali do motor sofrendo mesmo. Você percebe muito isso no motor da Renault, no da Fiat, mas aqui... Não notei também não. Muito suave. Talvez isso seja até uma estratégia aí do acelerador querendo ser mais inteligente. Pode ter também a ver com aquela questão lá dos Onix que pegaram fogo na época do lançamento. Pode ser. Então talvez ele não abra 100% do acelerador quando o carro está em baixa rotação. Igual aqui, por exemplo, eu tô 50 pé embaixo, de quarta, até 2.000, o carro ele... vai bem mortinho, né? Não entrega tanta coisa não. É um turbo lag bem claro. Sim. Bem claro mesmo. Então, fica essa ressalva aí. Mas óbvio que tem gente que acha que é divertido. E tem realmente essa parcela de diversão. Você arranca ali, vou brincar aqui, vou arrancar com o motor vazio. De repente o carro vrau, né? Sobe. Então, tem a sua graça também. Eu gostei, eu de verdade. Tem esses pormenores aí de desempenho, do comportamento do acelerador. Mas, cara, ainda mais com o câmbio manual, esse motor aqui encaixou muito bem. Encaixou bem, isso é bem legal, viu? Só de ter a possibilidade é muito legal, né? Sim. Uma coisa que eu gostei do câmbio desse carro, até comparando aí com o motor 1.0 também, né, o aspirado. Geralmente os carros, quando tem 6 marchas, a sexta marcha é uma marcha curta para você usar na cidade. Mas nesse caso aqui, a sexta marcha funciona quase como um overdrive, né? Uma marcha extra ali. Não, quase não, funciona mesmo, porque a sexta, a 120 dá 2.500. Então é um câmbio bem longo, você percebe isso andando na cidade também, né? Na estrada deve ser uma delícia, né? O motor silencioso, vibra pouco, o câmbio longo. E o carro gasta muito pouco. Gasta pouco. Igual a gente estava conversando também, aqui, né? Por conta do câmbio. É um carro que roda muito soltinho mesmo. Dá pra perceber que o pneu é de baixíssima resistência à rolagem. E... todo um atrito de funcionamento do motor muito baixo. Sim. Pra vocês terem uma ideia, aqui vocês estão vendo que o trânsito não tá cheio de barbeiro, na verdade, né? Mas a gente também tá dando umas aceleradas, brincando. E o carro tá fazendo 9,6 km por litro. É um consumo muito bom mesmo. E lembrando que a gente está com álcool. Eu lembro que na época do lançamento o pessoal falou que o computador de bordo desse carro não era tão preciso, que ele era um pouquinho mais otimista do que o consumo real dele.
Mas mesmo que a gente considerando que ele está aí sendo uns 10, 15% melhor do que ele realmente está, ainda assim é um consumo muito bom, né? É um consumo muito bom. Acho que até indo aqui um pouquinho para as considerações finais aqui, né? Já que agora a gente continua ali com você dando os pontos positivos e negativos. Cara, eu acho que esse carro aqui é uma excelente opção para quem quer um carro espaçoso, né? Não é tão espaçoso quanto o Nivus. Quanto o Virtus, perdão. Quer um carro espaçoso, mas um carro ao mesmo tempo econômico. Um carro que é parceiro pro dia a dia e não se importa em trocar de marcha, né? Que eu imagino que de verdade. A maior parte das pessoas hoje aceitariam ter um carro manual desde que pelo preço certo, né? Exatamente. Eu acho que o grande negócio é esse. É uma opção exatamente boa, bem equipada, por um preço R$5.000 mais barato que o automático. Ouso dizer que essa aqui é uma das melhores opções para motoristas de aplicativo, inclusive. Econômico, né? Econômico pra caramba, um carro que tem um espaço interno legal. Câmbio manual para você que trabalha no dia a dia. Do jeito que esse câmbio manual é macio, fácil de cambiar, não é um problema. E um carro barato, né? Barato assim, né? Tudo tá caro. Tudo tá caro, mas comparado aos concorrentes, tá com um preço bem competitivo. É preço de Voyage, né? É preço de Voyage, exatamente. E você pode também levar a versão mais básica em relação a essa, né? Verdade, tem a Turbo, né? Sem nada. Sem nada. Sem o LT. Ô, Lucas, filma pra galera aí o belo patrimônio mundial que é a Lagoa da Pampulha. Bonita a vista aqui, né? Nós, vamos... Falamos de tudo, né? Acho que agora a gente pode encerrar, partir para as considerações. O que você acha? Pode ser. Vou aproveitar para filmar a lagoa aqui, né? Nessa bela tarde de sábado, tempo aberto, bonito. Nossa, parece até que a gente tá na praia aqui olhando desse ângulo. A praia dos mineiros. E uma coisa que eu não posso deixar de comentar agora que a gente passou no quebra-mola, né? Passa bem quebra-mola. Ao contrário de Volkswagen, que dá aquela queixada, ele passa bem, mas dependendo do quebra-mola, ele raspa o defletor. Eu já peguei o outro Onix que eu tinha alugado, ele estava bem pior em relação ao defletor dianteiro, né? Ele estava realmente solto mesmo. Solto mesmo, eu lembro. Esse aqui, nos cantos, ele tá mais ou menos desencaixado, mas para um carro de 40 mil quilômetros, dá para perceber como que aqui em Belo Horizonte, pelo menos, ele não sofre tanto assim, né? Ele sofre, porque é um carro baixo. É um carro baixo, Mas nem de perto tanto quanto sofre lá em São Paulo, cheio de valeta, cheio de buraco. De jeito nenhum. Mais uma coisa agora para encerrar. Hoje a gente soltou o vídeo do Polo MSI automático. Teve uma pessoa que perguntou lá, nem respondeu ainda, se ele é melhor do que o Onix LT de entrada. E eu acho que é uma pergunta que muita gente faz com frequência, né? Que pensando, a gente está falando do sedã, né? Mas Polo e Onix, qual que é melhor? Cara, os pontos positivos dos dois são diametralmente opostos praticamente, né? Você parou pra pensar nisso? Verdade. Que o Onix, pelo menos esse aqui que a gente está andando, é um carro que hoje nos aparenta ser mais suave de suspensão. Sim. Só que o comportamento do Polo é melhor. A ergonomia do Onix é um ponto fraco. A ergonomia do Polo é um ponto forte. Esse motor 1.0 é muito bom, desempenho bem legal. Muito bom. O 1.6, ele é bom também, mas fica atrás desse 1.0. Fica, em desempenho fica, em consumo também fica. Em consumo também. Também fica, São pegadas diferentes. Né? Quando você bota o 200 TSI na jogada, eu já acho que ele é melhor do que esse. O problema é que o 200 TSI é muito caro, né? É um carro que está custando 15 mil reais a mais que esse. Exatamente. E aí entra a questão final, que eu acho que é a chave aí da comparação entre os dois, que é exatamente o preço e qualidade geral do projeto e montagem. Que o Onix é um carro mais barato, mas você vê que é um carro de execução mais simples. Sim. Que o Polo e o V são carros bem mais caros, mas de execução e projetos mais refinados. Uma coisa curiosa de ver, né, até mostrando aqui para os nossos seguidores, o acabamento do painel é muito bonito desse carro. Ele passa uma impressão de ser melhor do que o Polo, mas quando você realmente olha ali qualidade de construção, ele fica atrás. Montagem geral fica. É aquela questão realmente da balança, né? Tudo que pesa mais para um lado e um pesa para menos no outro. Exatamente. Então assim, são carros que concorrem, mas ao meu ver são para públicos muito diferentes. Sim. Eu acho que para a galera que preza engenharia acima de tudo, Polo. Para a galera que preza custo-benefício acima de tudo, Onix. Resumidamente, eu acho que fica desse jeito. E na dica, no final das contas,
O pessoal tá passeando aqui na Não, rua. a galera tá lenta, viu, bicho? Acho que no final das contas, se você tá na dúvida entre Virtus, Onix Plus ou então Onix e Polo, faz um test drive nos dois. Acho que fica muito claro. Fica muito claro. Se você é o cara, realmente, é isso mesmo, se você é o cara por engenharia, Polo. Se você é o cara, eu quero dinheiro, quero gastar menos dinheiro com mais equipamentos, Onix. É isso aí. Resume assim a história. Vamos encerrar? Bora. A gente tá falando que vai encerrar uns 5 minutos, né, galera? Mas agora vai. Agora vai. Depois desse nosso passeio então com Onix Plus LT com câmbio manual, vamos agora às nossas considerações finais e pontos positivos e negativos, mas não necessariamente nessa ordem. Vamos começar pelos nossos pontos então. Bem, de positivo, 3 questões chamam muita atenção nesse carro. Primeira delas, obviamente, marca registrada já desse Onix, é a relação custo-benefício. É um carro que hoje, 5 de junho de 2021, na linha 2022, custa R$ 79.570 com essa pintura metálica, o que fica razoavelmente abaixo dos seus principais concorrentes. Então, considerando todo o pacote que a gente tem aqui, esse não poderia deixar de ser o primeiro ponto. O segundo ponto positivo é o motor. É um motor que, se ele não é aquela coisa estupenda e fascinante, é muito compridor, muito bom, competente, gasta muito pouco, anda bem, apesar desse lag em baixa que a gente comentou, e também tem um funcionamento muito liso e silencioso. Então, definitivamente também fecha com nota alta aqui. E o terceiro ponto positivo é a possibilidade de levar esse carro com câmbio manual de 6 marchas, o que é uma raridade no nosso mercado de hoje, né? Não tem ninguém por aí na categoria dos veículos generalistas, e se bobear nem acima disso, oferecendo carro com motor turbo bem equipado, né? Nessa categoria dos compactos mais crescidinhos aí, com câmbio manual, né? Deixando os mais puristas aí, né? A galera do Save the Manuals, órfãos, né? Essa aqui é uma das poucas opções nesse nicho mais específico. Porém, nem tudo são flores, né? Temos também 3 pontos negativos que chamam bastante atenção nesse carro. O primeiro deles, que a gente já comentou em outras avaliações do Onix aqui no canal, é o vão livre dele, né? Carro com 12,7 centímetros de vão livre, o que é muito baixo. Hoje a gente está fazendo esse teste aqui em Belo Horizonte, que não é uma cidade tão maldosa em termos de valetas e de rampas, mas quando o Lucas avaliou esse mesmo carro na versão LTZ lá em São Paulo, era um carro muito novo e que já estava com o defletor dianteiro ali totalmente destruído, totalmente surrado, né? Esse vão livre menor é muito bom para velocidade de estrada, né? Que passa menos ar por debaixo do carro, diminui a turbulência, é um carro mais eficiente em termos de consumo. Eu entendo a Chevrolet fazer isso, né, com metas rigorosas aí de consumo, mas eu acho muito ousado para o nosso piso que a gente tem no Brasil de hoje. O segundo ponto negativo é a ergonomia do carro, né? Como eu mostrei ali para vocês, é um carro um pouquinho difícil de se encontrar, né? O banco é curto, o apoio lombar é um pouco excessivo, o banco é um pouquinho deslocado em relação ao volante, ainda que de modo discreto. Então é um carro que eu tenho uma certa dificuldade de me encontrar, o Lucas teve uma certa dificuldade de se encontrar, o Emiron, que não está aqui com a gente hoje, quando a gente gravou com o LT, também teve uma dificuldade aí de se encontrar. Eu acho que isso é muito representativo, porque a gente está falando de 3 tipos de corpos bem diferentes, né? O Lucas é mais magrinho, eu sou meio termo, o Emiron é mais parrudo, então a gente vê aí que ergonomia não atende bem a ninguém no final das contas. E o terceiro ponto negativo, que a gente também já tinha comentado em outras avaliações do Onix, é a montagem do carro, né? Esse aqui já está com quase 40 mil quilômetros. A gente não escutou nenhum barulho que chamasse muita atenção em termos de ruídos internos, de acabamento, nada disso. Mas é muito fácil ver pontos de falhas, né? Tanto internas quanto externas na montagem do carro. E mais uma vez, como eu comentei quando eu estava apresentando o carro para vocês,
é preciso chegar no preço agressivo de algum modo, né? Então, um carro de projeto moderno, bem equipado, motor moderno. Então é bem claro de onde a Chevrolet tirou o custo aqui, né? Foi na montagem, foi na escolha dos materiais, tudo aí para deixar o preço mais agressivo possível e tornar o carro um líder de vendas, né? Que ele conseguiu por muito tempo, mas nesse cenário dessa crise de semicondutores e chips, ele perdeu a liderança para o Fiat Argo nesse último mês de maio. Pois bem, pessoal, essa foi a nossa revisita a este campeão de vendas que nós sabemos que vocês adoram ver. É incrível que os vídeos de Onix sempre são os que fazem mais sucesso aqui no nosso canal. Então deixem aí nos comentários as suas dúvidas, as suas reflexões filosóficas sobre o nosso mercado atual, que está cada vez mais insano. E nós vamos encerrar aqui com esse Onix muito especial de 121 cavalos. 116 aqui de baixo e tem mais 5 lá atrás. Então, esse carro é uma baita de uma edição especial mesmo, viu? E a gente se vê semana que vem aqui no Drive On, com o cavalo debaixo do motor, do capô, e não sei se fora, mas a gente descobre.